Fala galera, boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje com um convidado especial. Ele foi goleiro, jogou comigo, tive esse privilégio de atuar com ele, né? Agora atuou também recentemente no futevôlei, né? E agora também começou a empreender de alguns anos para cá, né? Então temos o privilégio de receber aqui no Manos da Bola nosso amigo Charlove. Seja bem-vindo, Charles. Galera, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Felipe já é um amigo de longa data. Falar um pouco da minha história, do pouco que eu vivi, um pouco a gente viveu junto. E é isso, futebol hoje faz parte da minha vida e graças a Deus eu estou muito feliz de estar aqui. Também Maravilha. Seja muito bem-vindo, Charles. Primeira vez que a gente está se conhecendo, mas com certeza um pouquinho da sua história. Já tive aí a oportunidade de conhecer pelo meu irmão e agora diretamente com você. A gente vai estar compartilhando aí com o público, que por sinal o futebol tem sido um esporte, uma modalidade muito procurada ultimamente, não só por questão de adaptação à modalidade, mas por qualidade de vida, por questão também de gosto, né? Que a pessoa também tem que fazer o que gosta, a modalidade também influencia isso. E assim, é algo muito bacana. A gente tá aí chamando a galera. Hoje a gente tá fazendo uma novidade com vocês, com essa live aí. Isso aí, então, já para poder dar um esquenta, vocês já fiquem aí ligados, que quando lançar o episódio para poder estar inscrito no canal, no TikTok, no Instagram, já começa a seguir a gente aí. Vamos tocar aí, pessoal. Vamos que vamos. Então é isso, galera. É uma novidade, né? A gente aí pensou nos bastidores. Pô, vamos iniciar, né, com a galera, pegar um pouquinho desse episódio com o Charlove e vamos pegar um pouquinho essa mini live para que vocês se sintam aqui à vontade com a gente no estúdio. Mandem perguntas, comentários, fiquem à vontade aí para interagir com a gente, beleza? Pronto, vamos lá? Pronto, agora vamos começar já a conhecer um pouquinho mais do Charlove. Então, Charles, cara, mais uma vez, seja bem-vindo. A gente vai iniciar aí perguntando para você como que é o Charles no cotidiano, né? Desde a sua formação, como é que é o Charles hoje, como é que você consegue lidar com essa vida de ter sido um ex-atleta do futebol, migrou para o futevôlei, agora empreendendo. Como é que é o Charles pessoa pra galera? Cara, então, o Charles Pessoa é um cara simples, um cara que humilde, que veio de baixo, que sabe chegar, sabe sair. Desde a época do futebol, eu morava em Bangu, né? Eu comecei o futebol muito novo, comecei no Bangu, depois eu fui pro Séries, um outro time de Bangu. Aí de lá eu fui pro Botafogo, onde eu me formei como atleta. Comecei lá, entrei lá com 9, 10 anos e fui até o Mirim, né? Fiquei lá de 3 a 4 anos. Aí saí do Botafogo, fui pro América, já no Sub-13, já no Mirim, segundo ano de Mirim. E aí no América, sim, eu me desenvolvi, me formei como um homem e o futebol me ensinou muita coisa, né? A ter disciplina, a ter um pouco mais de resiliência. Me profissionalizei no América Futebol, aí depois eu joguei no Olaria, depois eu joguei do Olaria eu fui pro São Bento de Marília, joguei uma temporada lá, depois eu voltei pro Rio, joguei no Mesquita, então assim, é uma história longa no futebol, e no futevôlei eu jogo futevôlei já há bastante tempo, desde 2011, 2010 ali, quando eu jogava futebol, eu já jogava futevôlei, esporte que eu sempre gostei, mas na época não tinha tanto CT, era mais difícil, a gente jogava mais pelada na praia e tal. Mas hoje, graças a Deus, trabalho com o que eu amo também, que é o futevôlei, tanto como atleta, tanto quanto empreendendo. Muito mais empreendendo do que como atleta. Maravilha. E conta um pouco aí, até eu tô curioso mesmo, tendo conhecido você, jogamos junto na divisão de base, Madureira, América, e sempre, o Charles, nosso parceiro, goleiro, cara ali de confiança. Aí, de uns anos pra cá, começou a ser conhecido como Charlove. E eu ficava, cara, como a gente ficou um tempo sem se falar, de onde surgiu esse apelido, Charlove, todo mundo Charlove, cara, gente boa, parceiro, do bem. Como é que surgiu o Charlove pra galera? Cara, então, eu nunca tive apelido, né? Eu sempre fui, todo mundo me conhece, da época antiga do futebol, me conhece como Charles. O primeiro apelido que eu fui ter de fato, que todo mundo me conhece, é Charlove. O porquê do Charlove? Eu abri a GR7, que foi a minha primeira empresa no meio do futevôlei, né? Eu abri a GR7 em 2021 e a gente estava falando do Índio agora, né? Isso. Tem um grande amigo meu que é profissional de futevôlei, um irmão para mim, que é o Rafael Longo. Hoje ele é um dos melhores do mundo.
Referência, né? Ele é referência, ele faz dupla com o Michel também, que é um grande amigo. E eles treinavam com a gente lá na GR7. Como isso tudo começou? Eles treinavam com a gente na GR7 ali e tal. E graças a Deus lá é um CT muito cheio e o ambiente do futebol, o ambiente que eu sempre quis para a galera era o quê? Um ambiente acolhedor, um ambiente familiar, onde as pessoas pudessem ser amigos, se encontrar, praticar uma atividade física ao ar livre, na praia, com bola, que é o que todo mundo gosta, né? Eu acho que quem não leva tanto jeito pro esporte queria levar para poder estar nessa resenha que é o futebol. E, cara, o Rafa chegou lá para treinar no horário de pico lá, tipo, o horário mais cheio que a gente tinha, que era o horário das 8, onde a galera era o avançado que treinava, a galera que já joga bem. E, cara, o Rafa com aquele jeito dele, a gente muito amigo desde sempre. A gente sempre teve uma amizade muito genuína, de querer bem o outro, assim, desde o primeiro dia que a gente se conheceu. E aí quando ele chegou, como ele é profissional, referência no meio, todo mundo olhando, né? E aí ele me pega, cara, no meio de todo mundo. Ele sempre me chamou assim, mas era muito no bastidor ali, né? Ele não tinha audiência que ele tem hoje, nem eu. E aí ele falou, fala, Charlove! Aí os alunos escutaram, mano. Caiu uma gargalhada. Não, os alunos escutaram e já era, pô. Já era. Trocaram meu nome no Instagram. Que isso, cara. A galera era muito assim. Aí trocaram meu nome no Instagram e já era. E depois eu falei, cara, quer saber? Todo mundo já me chama assim, é um nome diferente. Eu não ligo de ter apelido ou não, então é um apelido até que eu gosto. Charlove, né, cara? Muito diferente. É amor, né? Charlove, aquela coisa de carinho, né? De proximidade, de querer bem mesmo. Exato. Não tem porque ter raiva do apelido. Né? Não, tá doido. Eu até gostava. Então, aqui continuando, né? O Charles é Charlove, né? Charlove. Já mudou. É melhor. Já falou até um pouquinho, né, da sua atuação no futebol, né? Que você já falou, alguns clubes que você passou e tudo mais. Você falou mais ou menos até um certo período. Depois já para a parte profissional. Você comentou também de alguns. Teve algum outro que você agora anteriormente chegou a não citar? De alguns clubes que você passou? Desde a tua parte, falando do futebol. Essa parte agora do futebol. Como que foi desde a sua infância? Você já falou, né? Uma parte para chegar até o futebol de campo, os clubes que você passou. Todos esses que você falou, ficou algum que deixou a não citar ou não? Ou foi? Não, eu joguei eu entrei no América jovem, né? Era um clube que eu adorava, me identifiquei muito com o clube. Foi até quando eu conheci o Felipe lá. Quando o Felipe entrou lá, eu já jogava no América há uns 3 ou 4 anos. Sub-15. Você entrou no Sub-15? Então, eu tava há 2 para 3 anos lá. Entrou com o Jatobá, né? Jatobá. Time forte. O time era muito... O nosso 9-2, né, que é o ano do nosso nascimento, sempre foi um time muito forte. E aí no América, com 17 anos, eu lembro que a gente jogou uma semifinal de estadual contra o Fluminense, um time do Fluminense muito forte, no juvenil já. Acho que tu tava, né? Com o Luciano. Isso, que a gente empata um jogo no Julite Coutinho, no América, 0-0, e vai para Xerém para disputar a vaga, né? E esse time do Fluminense na época jogava o Wellington Nem, o Wellington Silva, Pernão, Matheus Carvalho, todos eles profissionais, né? E timaço também. Foi um jogão lá, a gente acabou perdendo de 1-0 num jogo que a gente até hoje a galera reclama muito da arbitragem, porque eles jogam lá com a grama alta, os jogos no juvenil é sempre 11 horas, 1 da tarde. Um calor... Xerém, né? Em Xerém, um calor extremo. E a gente toma o gol aos 52 do segundo tempo, o gol do Pernão. E aí a gente acaba perdendo. Só que eu agarrei muito os 2 jogos, assim, fui muito bem, consegui muito bem, como toda a equipe, né? E o treinador do Júnior estava lá vendo o jogo, então, assim, quando acabou o juvenil, eu já subo pro Júnior de titular do Júnior. Tipo, mesmo a galera, mesmo sendo sub-20, eu com 17... E aí aparece uma oportunidade, aí me chamam para treinar no profissional, e aí sim começa essa virada de chave assim no profissional, né? Foi um período bom e um período ruim, porque era um período... Foi muito bom porque tinha muito investimento no América, era uma época que o Romário estava de manager, né, no América, então tinha uns patrocínios muito fortes, como Unimed, Pênalti. Foi bom para subir profissional e assim, era um time muito competitivo, eu me lembro que tinha um Roberto no gol, o Luiz Cetim, goleiro.
foi bom subir, mas foi difícil jogar porque A Concorrência, disputa é bem maior. 17 17 anos, né? Então, você já Informação sabe. ainda, né? Exato. E assim, uma coisa que a gente vê que é muito importante na vida do atleta, a gente diz pela gente, né? Que na nossa época, no primeiro episódio, quando a gente comentou, a gente não teve muito suporte para acompanhamento, né? Que nossos pais, minha mãe até conseguia acompanhar muito bem ele, mas no meu caso não, né? Que futebol feminino, já na minha época, sou da era de Marta, então já era muito mais difícil. Ele já não, né? O futebol masculino já tinha uma propagação muito maior, sem comparação, óbvio. Então, assim, no seu caso, você tinha, na sua época, desde a infância, tinha essa facilidade de acompanhamento de algum familiar, de suporte, de ir aos seus jogos? Isso aí você teve e teve alguma interferência também na sua profissionalização, no geral? Então, meu pai... Na verdade, meu pai sempre apoiou que a gente treinasse. Eu e meu irmão, a gente sempre jogou futebol. Eu comecei a jornada de federado, de campeonato no Botafogo. O meu irmão começou no Vasco. Meu pai sempre apoiou, mas meu pai nem sempre, ou quase sempre, não conseguia estar presente. Então eu meio que ia muitas vezes sozinho, sempre que dava ele ia. Meu pai sempre apoiou da maneira que pôde, assim, porque eu tenho 2 irmãos. Eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Minha mãe cuidava de nós 3, né? E o meu pai trabalhava. Então, às vezes faltava tempo mesmo para ele acompanhar. Se ele pudesse, eu tenho certeza que ele acompanharia muito mais. Mas sempre me incentivou, sempre conversou, aconselhou. Obviamente, se ele estivesse nos jogos, seria um pouco melhor, mas eu acho que ele deu 100% dele e é isso que importa. E me incentivou muito como atleta. Dentro do que ele podia, ele fez, né? Porque nem todos os pais eles têm essa condição de acompanhar, a maioria devido ao trabalho, outros compromissos. Mas isso é muito importante, a questão da base familiar para tudo, né, na vida. Não, sem dúvida. Meu pai, a gente era muito humilde, né? Eu morava em Bangu e tal. Meu pai muitas das vezes deixou de comprar coisas que eram na época até essencial para me dar uma chuteira de qualidade, para me dar uma luva. E era eu e meu irmão, então 2, né? Então ele fez o que ele pôde e eu sou muito grato a ele. Que bom. E material de goleiro sempre mais caro, né, Charles? Mais acessório, né? É um custo ainda acima do atleta de linha. Mas, graças a Deus, a sua família sempre te deu suporte, né? Mesmo na correria do trabalho. Não faltou apoio, não faltou amor, né? Para que você pudesse galgar aí esses degraus e se formar como o homem que você é hoje, né? De sucesso aí, um ser humano aí, referência para todo mundo. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa virada de chave depois que passou esse processo do futebol, que você contou um pouquinho pra gente, pra virar de chave pro futevôlei. Como é que o Charles termina ali, parei de jogar o futebol no momento X e comecei a pensar, cara, quero praticar futevôlei, quero levar isso um pouco mais a sério. Como é que foi essa virada de chave na tua vida? Então, essa foto aí, como a gente pode ver, né, provavelmente ali 2012, 2013, foi mais ou menos quando eu parei de jogar futebol, mas você vê que é uma foto no PP, aquela rede do lado ali, a rede do Romário, então assim, essa daí já era uma galera que já consegue jogar sozinho, então assim, por mais que nessa época não tivesse tanto CT de futevôlei, ou quase nenhum, né, eu já jogava há bastante tempo e gostava muito de jogar. Eu paro o futebol e como é que eu parei de jogar futebol? Eu tava no América, sem receber tantas oportunidades, o América cai para a 2ª divisão, eu vou pro Olaria, aí fico 1 ano no Olaria, jogo uma temporada inteira de 2012 com eles, saio do Olaria, vou para São Paulo, vou pro São Bento de Marília, aí joguei uma temporada lá também, lá o campeonato que eu joguei foi a Copa Nacional de São Paulo, a gente foi campeão da Copa, só que o time também não tinha tanto investimento, então não dava para segurar até o outro ano. Eu volto pro Rio, de São Paulo, e como tinha que sempre correr atrás do dinheiro e tal, falei, cara, vou colocar um currículo numa loja do shopping. E aí fui ver qual era a melhor loja, falei, vou colocar na melhor. Aí coloquei currículo na Reserva, loja de roupa. Aí coloquei na Reserva, na Calvin Klein, nas melhores, assim, né? Falei, cara, se eu for pra alguma loja, que seja uma loja boa. Né? Cara, coloquei na Reserva,
passou um dia, me ligaram, marcaram uma entrevista. Aí eu fui lá em São Cristóvão na sede. E aí, por incrível que pareça, a gente entrevistou com uma menina que trabalhava lá, né? Provavelmente RH. E logo depois a gente foi para uma entrevista com dos donos da empresa, que é um cara muito presente, que é o Rony, né? E nessa resenha que a gente teve, que o cara muito gente boa, assim, ele comentou que era vascaíno, aí eu comentei que eu era vascaíno também, e já tinha acontecido a história do pênalti contra o Flamengo que eu tinha pego e tal. E aí ele pediu pra ver, eu mostrei o vídeo, aí, tipo assim, bateu muito. Aí fui contratado, comecei no Village, depois fui pro... Não, comecei no Redesigner, depois eu fui pro Village, depois Barra Shopping, fiquei lá 4 anos. Saí de lá, fui trabalhar com carro. Então, assim, sempre trabalhei com público. Fiquei mais 4 anos na Honda. E na reserva eu fui muito bem, assim. Eu pedi para sair, mas fui 2 vezes o melhor vendedor do Brasil lá. Então, assim, tive um reconhecimento legal. Depois da Honda, eu fui trabalhar com imóvel. Então, comecei vendendo roupa, depois fui vender carro. Tinha o sangue de vendedor mesmo, né? Depois Comunicação, né? Sempre fui assim, cara. Sempre tive muita facilidade em falar, em estar em público. Cara, voltando um pouco, na época do futebol, que você jogou comigo, naquela época do Sub-17, a gente não ganhava nada. Né? Dinheiro zero. Dinheiro zero, só gastava, né? E eu, como eu te falei, sempre correndo atrás do dinheiro. Na época eu trabalhava de garçom à noite, já trabalhei de animador de casa de festa infantil, pô. Então, assim, não tinha vergonha nenhuma pra nada. Então, isso foi muito bom. Mas é basicamente isso. Eu fui trabalhar com futevôlei, a transição foi quando eu comecei a trabalhar com imóvel, veio a pandemia, eu saí da Honda, um pouquinho depois eu fui trabalhar com imóvel, com um irmãozão meu, que é o Bernardo, que hoje, inclusive, é referência, é um advogado referência. A gente foi trabalhar com imóvel juntos. Cara, deu muito certo, mas eu não... Sabe quando você não tá, tipo assim, não era aquilo que eu queria pra mim. E aí eu já tava casado, falei, cara, quer saber? Sem filho. Falei, cara, quer saber? Vou arriscar e vou fazer o que eu amo. Esse ponto aí na GR7, cara, eu sempre passava por ali, na pandemia, de bicicleta, correndo. E falava, cara, como é que não tem um CT de futebol aqui? Porque é muito bonito, né? Tem a pedra atrás, ali entre o 11 e o 12 do Recreio. Eu, morador do Recreio, falei, cara, como é que não tem um CT ali? E aí decidi. Já foi visionário ali, né? Sempre quis ter CT, cara. Tem... Até o meu cunhado, eu tô com a minha... Casado vai fazer 5 anos, mas tô com a minha esposa há quase 9. Então, meu cunhado é formado em Educação Física e eu sempre comentei com ele. Falei, cara, a gente pode abrir um CT e tal. Só que como ele trabalha na FERJ e tem uma segurança no emprego, largar tudo para arriscar, ele ficou meio assim. Comentei com outros amigos também, mas ninguém colocou para frente. E... Como é que são as coisas, né? A GR7 veio de uma coisa que deu muito errado, né? Eu recebi uma proposta para abrir um CT de um amigo e na hora da gente acertar ali os custos, né? Que é material, alvará de funcionamento, né? É um custo relativamente baixo, mas é um custo. A gente teve uma divergência na questão de porcentagem, né? Que foi... A gente acordou uma coisa, um pouquinho antes da gente pagar, ele quis mudar, eu não aceitei. E eu sempre fui muito claro, né? Porque você jogava comigo, você lembra, né? Geralmente as equipes que eu jogava, eu tinha muito voz ativa, sempre foi assim. E, cara, quando eu não gosto de uma coisa, eu falo. Assim, quando eu gosto também, eu também falo. Então, 20 anos de amizade comigo, assim que ele falou, eu falei, cara, Piara, vamos parar, porque não foi isso que a gente combinou e acho que assim não dá pra seguir e tal. E aí ele meio que me deixou sem resposta um tempo. Eu falei, cara, quer saber? Vou seguir minha vida. E foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Eu não tenho ressentimento nenhum. Sou muito grato a Deus por tudo que ele vem me proporcionando, porque eu falo, o futebol mudou minha vida. Desde que eu comecei a trabalhar com esporte, com o futebol em si, que eu larguei tudo para trabalhar com o futebol, e foi um tiro no escuro. Cara, deu muito certo. E a GR7, como eu falei, foi o meu primeiro CT e a partir dela eu mudei a minha vida, a vida da minha família. E hoje
poder... É aquilo, quando eu tô de folga eu jogo futevôlei. E eu trabalho com futevôlei. Desfruta, né? Então pra mim foi Além do trabalho, é um maravilhoso, lazer, né? sem dúvida. É muito bom isso. Bacana. E no caso aqui, né, a gente vê que o futevôlei cada dia mais é uma modalidade que tem crescido, né? Que tem crescido e tudo mais no Brasil, no Rio, agora, né, por vários países, né? Mais de 40 países hoje atuam com futevôlei, né? Então, assim, o que você atribui esse sucesso do futevôlei? O que você acha que pode ter impulsionado tanta procura pela modalidade de uns tempos para cá? Como é que você atribui esse sucesso? Cara, eu não conheço ninguém que jogue futevôlei ou que tenha tentado jogar futevôlei que não tenha tido uma experiência bacana. Eu costumo falar que, assim, cada um tem um modo de ver, mas o meu modo de ver o futevôlei é um esporte que é extremamente difícil, porém é um esporte extremamente ensinável. Dá para você... É inclusivo, né? Exatamente. Para todo mundo, todo público. Hoje eu tenho 3 CTs, né? Eu comecei com a GR7, mas hoje eu tenho a GR7, a 07 e a DECA 7. Lá a gente tem, na GR7, bem no início, o nosso público chegou a ser a 70% menina. E isso foi, para mim, foi um susto no início, surpresa, né? Porque a gente associa muito qualquer esporte com bola, principalmente se for com o pé, a gente associa os homens, né? E como eu falei, quando eu comecei a jogar não tinha CT. Era muito pouco, era um ou outro que tinha. Hoje em dia tem um monte. Então, assim, quando eu comecei a jogar, tinha futevôlei na praia dos donos da rede, daquelas pessoas que eram donos da rede, e você chegava ali e pedia para jogar. Hoje em dia a menina consegue se inscrever num CT de futevôlei, ela consegue treinar com um profissional qualificado, que tenha paciência, que tenha uma didática adequada, que tenha amor ao esporte, ele vai conseguir ensinar essa menina. Eu tenho centenas de casos de pessoas que nunca encostaram na bola e hoje jogam futevôlei, meninas que nunca brincaram com bola, nunca tiveram nenhum tipo de contato e hoje jogam futevôlei. Eu tive um campeonato até esse final de semana, sábado e domingo teve torneio. E engraçado, 2, 3 meninas do pódio da categoria iniciante, elas nunca tinham jogado futevôlei na vida e fazem com a gente há algum tempo e com todo amor e carinho a gente consegue passar o que a gente sabe, né? E acabar transbordando na vida dessas pessoas a inclusão no esporte, que a gente sabe que o esporte, além da saúde, salva a vida, é uma cura mental, então pra gente é muito gratificante. Você falou sobre a questão do público feminino, que foi uma surpresa para você. Caraca, 70% da turma ser menina e desenvolver, porque é gratificante você, como profissional, independente da área que você vai trabalhar, cara, a menina chegou aqui, não conseguia dar um toque, passar uma bola, até se equilibrar, a coordenação, e passa um mês, passa 2, você vê a dedicação, além da evolução, né? Para o profissional, acho que é o mais importante você ver que, houve evolução, tá valendo a pena, não só pela questão de estar com a turma cheia, né? É a questão de você se importar com a evolução de cada um ali também, né? Sem dúvida, como eu te falei, né, cara, comecei na GR7, mas começamos a expandir, a crescer, e desde o início que eu decidi ter CT, eu larguei tudo que eu fazia na minha vida para trabalhar com futevôlei. Então a primeira coisa que eu fiz foi profissionalizar o que eu gostaria de fazer. Eu vi que na praia tinha muitos CTs de futevôlei, mas por conhecer todas as redes que tinham ali na região, até na Barra, no Recreio, eu achava muito amador ainda. Tanto a questão dos profissionais que trabalhavam, quanto a questão de organização. Ali é o básico, né? É o nosso trabalho. Então, quando eu decidi criar o futevôlei, o que eu pensei em fazer? Falei, cara, isso aqui é uma empresa, a gente precisa ter um cronograma de funcionamento, os profissionais que trabalham aqui têm que ser profissionais extremamente dedicados, que entendem o propósito, que vão estar carregando a mesma cruz que eu. Quando a gente abriu a GR7, éramos 3 só, e 3 sócios, era eu, o Blanco e o Felipe, eles um pouco mais novo do que eu um pouco mais vivido, um pouco mais de casca ali, de experiência. E assim, tudo correu muito bem, até porque eles deixaram que eu tocasse o projeto, e até porque a ideia é minha, a GR7, a ideia é minha,
Esse que tá aqui, o do lado de lá da foto é o Blanco, né? Esse que tá no meio é o Ian. O Ian hoje, ele é um dos melhores treinadores do Brasil de futebol. Ele é treinador, inclusive, da dupla Rafael Longo e Michel, que treinavam com a gente na GR7, e ele foi o primeiro professor de futebol que eu contratei. Maravilha. Antes éramos só sócios que davam aula. Sim, A sim. gente, na verdade, eu costumo dizer que a gente era tudo. Precisava colocar uma madeira, era a gente, aquele jeito, né? E então eles tiveram a humildade de deixar eu tocar o projeto, sabendo que eu iria tentar fazer sempre o melhor. E, cara, deu muito certo. A GR7 em 3 meses, a GR7 tinha quase 200 alunos. Mas assim, eu cobrava muito assim internamente. Sim. E a reserva me ensinou muito sobre atendimento. A Honda me ensinou muito sobre atendimento. E eu sempre fui esse cara que gosta do público. Então, assim, eu acho que o Dar Certo foi uma junção de coisas. E o público feminino em si é um público que eu me dou muito bem. Que você tem que ter paciência, tem que saber falar, tem que saber cobrar. Tem que fazer as meninas entenderem. Porque tem umas que têm o talento nato. Tem outros que vão desenvolver. E assim, e tá tudo bem. Cada um no seu tempo. Verdade. A gente tem que entender, eu acho que o CT deu muito certo, porque eu nunca pensei nos alunos só como uma carteira de dinheiro ali. Entende? Eu pensei no aluno ali, falei, cara, eu preciso deixar um legado. Eu não posso ser qualquer um. Então, assim, essa pessoa, ela pode até vir aqui na GR7, que for o primeiro CT, e não querer ficar. Mas ela vai falar assim, cara, que atenção especial que eu ganhei, que treino de qualidade, dá pra ver que o professor pensou no treinamento, não foi qualquer coisa. Então, assim, eu tenho relatos aqui de centenas de meninas, porque assim, eu tenho 3 CTs e 2 condomínios, então são 5 pontos aonde eu ensino e aonde eu tenho empresas que estão ali, né, de frente nesses lugares. E, cara, ver o que as meninas falam pra gente. Tem meninas que falam pra mim assim, cara, a melhor parte do meu dia é quando eu vou treinar. Bacana. E isso não tem preço, escutar, com né? certeza. Então, isso pra mim é muito gratificante. Você falou sobre o público feminino, né? Esse seu envolvimento, essa questão de você se empenhar para a evolução, né, dos seus alunos, independente da idade, independente da condição, né? Essa procura, a modalidade, ela está, né, cada vez mais em alta. Hoje você vai na praia, às vezes nem praia, às vezes até no bairro, e não precisa ser Zona Sul, não precisa ser na Barra, em bairros distintos, você vê o futevôlei sendo praticado. Até em praças eu já vi o futevôlei sendo praticado, então eu falo, cara, isso virou uma febre, o público tem procurado, além de ser uma diversão, um hobby para alguns, para outros é questão de qualidade de vida, saúde. Então, a que você atribui esse crescimento, cara, essa febre que virou futevôlei? Você pega assim esse recorte da pandemia para cá, foi quando você mergulhou, como é que você enxerga isso? E trazendo pandemia, só um parêntese, a gente vê que na pandemia a galera despertou muito para a saúde e qualidade de vida. Exatamente. O esporte como um todo, o treinamento, então, no geral, musculação, seja lá o que for, alguma forma de se movimentar com o objetivo, né? Que é o treino, seja para qual for a modalidade. O pessoal despertou, deixou de ser só estética. Então passou a ser qualidade de vida e saúde. Então acho que esse despertar da população, da humanidade, também fez as pessoas procurarem algo no esporte que fosse se adaptar. Então o futevôlei com certeza foi um desses que, né, foi algo que alarmou mais, né, no geral, tanto que teve, né, esse boom, né, depois da pandemia que você falou, que teve grande crescimento, grande sucesso. Então creio que foi um desses despertar da galera, cada um foi se encaixando aonde se adaptava melhor. Uns futebol, vôlei, por aí vai. Alguns não jogavam alguma modalidade esportiva, mas treinava, seja musculação, algo do tipo. Então, eu creio que o futevôlei, por ser algo também que veio a despertar no geral, a pandemia também levou esse olhar. Então, eu creio que também pode ter sido algo que favoreceu da pandemia para cá, e a galera acabou que foi se filtrando pro futevôlei, talvez até como uma forma de interação, uma forma de socialização, porque também a gente sabe que o esporte, ele também leva a esse fortalecimento da mentalidade. Muita gente chega para poder praticar com depressão, com ansiedade, uma galera grande.
E eu digo isso aí até dentro da academia, que eu também já tive essa oportunidade dentro da academia de ver essas situações. Às vezes a galera ia lá treinar, até treinava e ficava lá horas, porque queria socializar, queria conversar, coisas que às vezes não conseguia encontrar isso fora. Então eu creio que também é como se fosse um centro, uma forma das pessoas se reencontrarem, vencer ali coisas que talvez dentro da quadra ela não estava vencendo, mas ali dentro de quadra ela se encontra. É basicamente isso, né? Sem dúvida. O que eu atribuo o crescimento do esporte primeiramente, assim, quem já teve a oportunidade de jogar futevôlei e vai saber melhor do que eu estou dizendo. Talvez, não sei se você já jogou futevôlei, já jogou alguma vez? Pouco. Então, eu joguei com o Felipe. Felipe era um cara que tinha muita qualidade jogando, era muito técnico. Toda essa técnica que ele tem no futebol, no futevôlei não serve para absolutamente nada. Por quê? É um esporte com bola, mas não tem nada a ver com futebol. E por que o futevôlei é tão viciante? Eu acho que se eu fosse falar apenas um fator, eu não seria justo com os outros. O futevôlei é um esporte viciante porque todo mundo começa do zero. Primeira vez que você jogou futevôlei, todo mundo começa do zero. Se a gente fosse colocar de 0 a 100, algumas pessoas vão chegar ali perto do 100 mais rápido, outras pessoas mais devagar. O porquê que é tão viciante? Toda vez que você para se dedicar a treinar, você dá um passinho. E você vê a evolução e você quer mais. Quer mais, quer mais, quer mais. E chega um momento do esporte que você, por exemplo, até se você começar a jogar na praia, sem ninguém, você, de uma forma muito mais devagar, mas você vai aprender. Agora, quando você entra num CT, a única forma de você pular o degrau, por exemplo, você sozinho vai chegar num nível. Se você começa a treinar, você começa a avançar. E aí você começa a aprender. E quem não quer ser bom em alguma coisa, né? Todo mundo quer ser bom. E aí você junta os outros fatores, que é o que eu faço no meu CT. Em todos os meus CTs, em todos os lugares que eu pratico, isso é regra. Cara, tem que ser um ambiente familiar, acolhedor, que aonde aconteça em qualquer empresa minha, seja na GR7, na 07, na DECA7 ou nos condomínios, tem espaço para todo mundo. Eu sempre deixei bem claro que as meninas vão ter tanto direito quanto os meninos, às vezes até mais, porque assim, o homem em si, geralmente ele tem um pouco mais de facilidade para aprender, porque isso é cultural. As meninas hoje jogam muito mais bola, mas daqui a 20 anos atrás as meninas praticamente não jogavam. Futebol feminino não passava Hoje a gente tem campeonato mundial feminino. Hoje em dia tem TAF feminino, que é o maior campeonato hoje. Então assim, se a gente for falar de o porquê cresceu, eu acredito que seja porque é um esporte desafiador, é um esporte que você consegue aprender com constância, é um esporte que, se você tiver um ambiente desse favorável, onde você tem amigos... Cara, eu fiz um torneio sábado e domingo. Agora, cara, o que a gente vive lá é bizarro. É bizarro. Eu cheguei na praia às 5 da manhã para organizar. Eu saí da praia o primeiro dia, era 6 e pouca da noite. O segundo dia eu cheguei lá às 5 e pouca da manhã e saí de lá quase 9 da noite. E, cara, o tempo passa que você não vê, porque é muito gratificante. Os nossos torneios, que eu faço sempre interno, para o nosso público, cara, é um ambiente familiar mesmo. Eu tô ali com 100 pessoas que são meus amigos. 100 pessoas que eu consigo interagir. E quem não quer estar num ambiente desse? Então, por isso que é tão viciante. Você entra num CT que seja qualificado, que tenha um profissional, que te dá a atenção que você merece, que se importa com você, que não te vê apenas como uma carteira de dinheiro. Você consegue evoluir, melhora a tua qualidade de vida, melhora teu físico, tua cabeça. Tem estímulo suficiente para isso. Né? Bastante de sobra, né? Como que você não vai querer estar num ambiente desse? Como é que não vai crescer? Não tem, é o que eu falo. Os 2 primeiros professores que trabalharam comigo, eles viraram donos de CT. Eles tinham outra cabeça. E, cara, eu sempre falei isso para eles. Eu falei, cara, tem espaço para todo mundo. E eu nunca fui um cara de ficar chateado porque alguém procurou alguma coisa melhor. Muito pelo contrário. O Ian, que é meu irmão, o Ian, eu amo ele como se ele fosse da minha família. Assim como é o Blanco, assim como é o Romário, assim como é o André. É como se fosse da minha família mesmo. A gente se fala todos os dias. A gente estava brincando, eu encontrei com o Ian hoje na academia, estava com ele ontem. A gente tem uma empresa junto, que é a 07. E ele foi o primeiro professor e acabou virando meu sócio. O outro professor foi o Kedian,
que é um fenômeno jogando futebol ele também, foi o segundo professor, e ele saiu da GR7 para abrir o CT dele do lado da GR7. É 50 metros. A GR7 é aqui, 50 metros depois é o CT dele. Até deixar um abraço para ele, porque o CT dele é Jacaré Futebol, que a gente chama ele de Jacaré. Então, assim, era meu professor, a gente fez um trabalho impecável na GR7 e ele veio a ser dono. Então, assim, é o que eu falo, para quem trabalha direito no esporte, no futebol, tem espaço para todo mundo. E aí você é um cara que é formador, né? E isso eu admiro muito, porque a sociedade, no meu ponto de vista, ela precisa desenvolver essa empatia de você, claro, todo mundo quer ser bem-sucedido, todo mundo quer, poxa, ter uma condição financeira, né, de melhor qualidade possível para você, para sua família, mas tudo isso é uma consequência do trabalho que você desenvolve, da cultura que você desenvolveu, do legado que você vem construindo junto com as suas empresas, com seus alunos, com os seus sócios. E, cara, de fato é admirável, porque você está ajudando, está contribuindo para formar profissionais que começaram como professores, aí tiveram uma visão de negócio, acabaram abrindo algum outro CT ou trabalhando com você em sociedade. Você se importa com aquele aluno, independente da classe social dele, da questão do biotipo dele. Cara, você quer chegar ali e montar essa cultura, um ambiente familiar, acolhedor, onde você valorize o ser humano. Isso é muito legal. Parabéns. Cara, eu sempre pensei assim, desde quando eu decidi, porque assim é diferente, né? Você trabalhar para uma empresa e você trabalhar para a sua empresa. Eu quando abri o CT de futebol, eu vinha numa crescente, vamos botar assim, financeiramente, né? Eu na reserva eu consegui juntar um bom dinheiro lá. Eu saí de lá, fui para a Honda para ganhar mais do que eu ganhava na reserva. Então, eu consegui também juntar um dinheiro lá. Eu casei, eu fui morar com a minha esposa. Então, assim, a minha vida estava numa crescente e eu decidi largar isso para tentar viver do esporte, daquilo que eu amava. Então, assim, eu dei um passo para trás no início para dar, graças a Deus hoje, para dar 20 para frente. Você pegou impulso. Né? Exatamente. É isso. Eu trabalhava eu chegava na praia às 5 da manhã, a gente tinha 8 horários por dia, que era 4 no período da manhã e 4 no período tarde e noite. E eu chegava em casa e como a administração era toda comigo, eu chegava em casa e no computador que eu trabalhava para os imóveis, né? Eu organizava a planilha, coisa que ninguém tinha, assim. Ou se tinha, acredito que não, desculpa a modéstia, mas não fazia do jeito que eu fazia, porque, cara, eu separava o dia, o horário, a pessoa que era, e era assim, por exemplo, eu atendi o Felipe. Como eu sempre tive muita facilidade na comunicação, eu atendia o Felipe, eu procurava saber duas coisas. Primeiro, a dor dele, e segundo, o que ele pensava para o futuro dele. E eu tentava agregar nisso, o que doía nele e o que fazia ele feliz. Então, se eu sei o que dói e se eu sei o que faz feliz, para eu, por exemplo, eu vou dar aula pro Felipe. O Felipe vai falar assim para mim: Charles, eu quero competir no futebol. É um tipo de treinamento, um treinamento de competição. E, Charles, uma menina, por exemplo, eu entrei porque eu gosto do esporte, o gasto calórico, para melhorar minha cabeça. É outro tipo de treinamento e um outro tipo de cobrança. Exato. Então, assim, quando eu comecei no esporte, eu falei, cara, quem é que faz isso? Não estou falando só do futebol, em qualquer área. No Quem geral, é que faz isso? É a empatia que eu falei de se importar com o ser humano. É ser diferenciado, porque quantidades são diversas, mas ser diferença são para poucos. Porque nem todo mundo quer ter essa entrega, esse trabalho, esse sacrifício de ir lá na raiz da necessidade, seja do público, seja do aluno, seja qual for que a pessoa for atuar. Então, isso é muito importante que você está falando. É você querer ser a diferença naquilo que você faz. Como você falou, tem diversos CTs hoje em dia. Antigamente não tinha nem hoje em dia, tem diversos, mas a diferença tá aí. Tem espaço para todo mundo? Tem. Mas para os diferenciados, não tem como não sobressair. Então, assim, para tudo que a gente faz na vida, seja qual for a área que a pessoa atua, seja qual for o sonho que a pessoa tenha, ela tem que ter ali o foco e o objetivo de ser a diferença naquilo que ela faz. Porque seja para o médico, seja, sei lá, para o jogador, enfim, para qualquer pessoa, tem vários. Mas tem aquele que quando você fala assim, poxa, sei lá, tô com dor de dente. Pô, eu conheço um dentista que é
fenomenal. E a pessoa vai lembrar daquele cara ali, um exemplo, que é aquele cara ali que vai resolver o teu problema. Mas tem vários, entendeu? Então, assim, a gente tem que buscar ser a diferença mesmo, se especializar. Essa questão humanizada que você falou, eu procuro saber o extremo, da dor até o que faz feliz. E nesse meio, tá ali aquela situação que a pessoa quer vencer, nesse meio, nesse extremo. Isso daí, como você falou, ninguém não. Você é um que faz e alguns fazem, que se importa com a pessoa, não se importa com a parte financeiramente falando. Porque o financeiro você vai ter o resultado do mesmo jeito. Mas quando você vê ali, às vezes, uma pessoa que chegou com alguma questão, um problema de saúde, e ali o esporte fez aquela pessoa superar. Isso tem preço? Não tem. Ou seja, não só por questão de saúde, mas ela também quis uma questão de profissionalismo. Como você falou, o cara quer treinar e quer se profissionalizar. O cara chegou lá no topo, um dos melhores do futebol, um exemplo. Você também não vai ter, você vai ter ali um pedacinho, né, daquela participação e fala assim, poxa, eu tive participação na vida daquela pessoa ali, poxa, hoje eu vejo que aquela pessoa ali venceu. Isso não tem preço, não tem dinheiro que pague. Então, acho que se o ser humano, se a sociedade passasse a olhar mais desse lado, o mundo estaria muito melhor. Mas é claro que esse olhar, cada um tem que, né, buscar ver, buscar se avaliar. Então, isso daí é muito importante, isso daí é fundamental para qualquer questão que a gente possa ter na vida. Muito bacana aí, parabéns aí pela atitude. E em breve, né, por que não a gente lá conhecer o CT, né? Fazer Tendo parte convite, dessa tendo convite vai ser muito gratificante lá conhecer. Sem dúvida. Seguir, acho que contigo. Então, vamos lá. E agora a gente quer saber um pouquinho pra gente dar botar uma forma mais interativa, mais divertida. Com certeza já teve algum caso, né? Alguma situação de alguma história irreverente, seja com relação a aluno, seja com relação a professor, né? Ou até mesmo a questão dos sócios, enfim. Algo dentro do teu ambiente aí de trabalho no futebol, uma situação irreverente, divertida que te marcou. Falei assim, essa situação, quando eu lembro, eu fico rindo bastante, eu me divirto, é como se estivesse acontecendo aquela situação naquele momento, é aquela situação que aconteceu, tipo assim, poxa, é algo que me faz bem quando eu lembro, às vezes até em algum momento que eu não tô tão legal, mas eu lembro dessa situação e traz alegria pra mim. Teve alguma situação assim bem bacana que te marcou? Cara, vamos lá, teve duas, tem uma no futebol e tem algumas no futebol e tem milhares no futebol. Porque o futebol, além de ser um esporte que é muito da resenha, assim, da zoação, eu não consigo trabalhar de outro jeito, eu só consigo trabalhar assim. O Felipe, a gente se segue no Instagram desde os bordões que eu crio e a galera não consegue parar de falar, até essas histórias engraçadas, eu vou contar um pouquinho de cada uma. Vamos começar no futebol. Resumidamente é o seguinte, a gente jogava no América, onde 99% dos meninos que jogavam lá não tinham contrato profissional ainda, mesmo já estourando idade sub-20. Apareceu uma oportunidade pra gente fazer uma gravação, né, de uma novela, tipo de figurante, assim, a diretora era americana, ela torcia pro América, então ela quis colocar lá, apareceu essa oportunidade pra gente. Na época, se eu não me engano, o treinador era o Zé Dilson, e aí chegou essa oportunidade na semana do jogo contra o Flamengo. Era sub-20, eu tinha acabado de subir pro Júnior, só que assim, na época, tô te falando sei lá, quase 15 anos atrás, cara, por aí. Pagava R$250 o dia. Então a gente falou assim, pô, todo mundo Vale duro. a pena, né? Todo mundo duro. 99% morador de comunidade. Falei, aí a gente reuniu o grupo na época, tu vai lembrar da grande maioria, eu, Cazuza, João, Matheus, tu lembra, né? Com certeza. A gente reuniu, falei, cara, eu não sei vocês, eu quero. Aí, não, eu quero. Aí todo mundo falou assim, mas a gente vai ter que avisar, tem que avisar pro treinador, né? Pedir autorização ali, Aí a né? gente chegou na hora, não, a gente quer conversar com o senhor e tal, e ele, pô, a gente, se eu não me engano, a gente tinha empatado com Boa Vista, ou perdido por Boa Vista no primeiro jogo, e era o segundo jogo da temporada, nosso time era muito bom, só que a gente ia pegar o Flamengo, e o Flamengo na época... Aquela geração forte. Uma geração forte, Rafael Galhardo, Luiz Antônio, Adrian, Rafinha... Negueba, tipo assim, os irmãos, os Anderson, laterais. Alex, né? Exatamente, o César no gol. Goleiro, Frausch, zagueiro. O Frausch, zagueiro, o time era uma máquina, o time dos caras. Só que eles estavam viajando, eles estavam jogando fora, acho que não sei se era um campeonato mundial, alguma coisa do tipo assim.
um campeonato importante fora e eles estavam jogando, pelo menos o primeiro jogo, eles jogaram com um time que a gente chama de baba, que não era nem titular nem os reserva. Então a gente ia pegar basicamente os reserva do Flamengo em casa. E, pô, 250 no bolso, falei, meu irmão, eu vou. Aí todo mundo, eu vou. Dos 11 que ia começar a partida, sem sacanagem, uns 9 foram. O time todo, né? Uns 9 foram. E aí a gente foi pra essa gravação, que era de tarde. Eu nunca tinha gravado nada com ninguém. Falei, cara, vou chegar lá 3, 4 horas da tarde, lá em Xerém, era lá no Campo do Tigres. Ih, Todo mundo de Los ônibus. Lários, né? Lá dentro. Todo mundo de ônibus, ninguém tinha carro. Então, assim, pra chegar mó perrengue, pra ir embora mó perrengue. A gente chegou lá e, cara, começou a gravação. Primeiro demorou muito pra começar. E na gravação, pelo menos essa que a gente foi, tinha um monte de coisa pra comer, churrasco e tal. E, pô, a gente, né, cara, de comunidade sabe como é que é, né? Aproveitou, meu irmão. Coca-Cola. Vai negar? Não vai. Pão de alho, linguiça, era tudo. Esqueceu do jogo, tudo meu toda irmão. hora, tudo toda hora, um dia antes do jogo. Aí começou a gravação, cara, a gravação se estendeu, e aí para, e aí volta, anoiteceu. Eu falei... Escureceu o Xerém. Quando escureceu, eu falei, eu morava em Bangu, eu tava em Xerém. Falei, quando escureceu, eu falei, meu amigo, daqui pra minha casa é no mínimo 3 horas. Pra eu sair daqui. E já tava de noite. Jogo no outro dia. Jogo no outro dia. Cara, enfim, a gente ficou lá até, sei lá, 9 e pouca, 10 da noite. Aí saí de lá tipo assim, tomei um banho rápido. Quando eu saí de lá, todo mundo pra suas casas. E todo mundo falou, cara, meu irmão, ferrou. Eu vou chegar em casa, tipo assim, meia-noite. Eu tinha que... O jogo era preliminar do profissional. Contra o Flamengo. O estádio abarrotado de gente. Edson Passos, Julite Coutinho. Não tinha como entrar mais gente. Acho que tinha umas 5 mil pessoas fora do estádio. Olha, esquece. 1h da tarde o jogo. Apresentação no América. 9h30 da manhã. Eu cheguei em casa, ia dar 1. Mas pra eu chegar 9h30 no América, eu tinha que sair de casa às 7. Beleza, acordei. Cheguei 1 e pouca, dormi 4, 5 horas, acordei com a perna desse tamanho, cheio de comida no corpo, de besteira e tal, e o time inteiro assim. Mas, a princípio, a baba do Flamengo. Pegar a baba, e o nosso né? time era muito bom, o Felipe sabe, a gente tinha muita confiança na gente. A gente vai pegar. Vambora que a gente vai pegar. Aí, beleza, chegamos no estádio, né? No estádio, não tinha uma nuvem no céu. Ali faz um calorzinho, né, Chá? Não tinha uma nuvem no céu, não batia um vento, um São calor surreal. Era verão, janeiro, início do estadual. Cara, aí chegou um ônibus do Flamengo. Quando chegou o ônibus do Flamengo, pô, aquele ônibus bonitão, grandão, a estrutura monstra dos caras. Cara, começa a descer. Luiz Antônio, Negueba. Os caras vieram. Rafael Galhardo. Assim. Eu falei, aí eu goleiro. Os caras vieram. Falei, meu irmão, o que esses caras estão fazendo aqui? Falei, já era. E o nosso time, pô, todo mundo conhecia a galera, tanto do salão quanto do campo. Jogávamos contra a base inteira. Direto. Falei, cara, meu irmão, a gente usa uma expressão no futebol que é lambeu. Lambeu é quando dá tudo errado. Falei, meu irmão, lambeu. Aí começou o jogo, cara. Os caras um sufoco, meu irmão. Incrível. Ataque contra a defesa. Ataque contra a defesa. Meu irmão, eu goleiro, os caras chegavam no fundo, bola passando na frente do gol 1000 vezes. Uma hora ou outra, um milagre. Aí, se eu não me engano, se não me falha a memória, o Rafinha acha um passe assim no meio da zaga. O Iguinho sai de cara comigo, eu chapou, a bola ainda entra no pé da trave. 1-0 os caras, acabou o primeiro tempo. E na semana, o Zé Adilson falou assim, ó, vocês vão se perder, a responsabilidade é inteiramente de vocês, antes da gente aceitar aí. A gente falou, meu irmão... Pra gravação. A gente falou, meu irmão, não tem como, a gente não vai perder esse jogo. Achava que era baba. Eu falei, meu irmão, a gente não vai perder esse jogo. E o ano era de 91, a gente 9-2 ainda, né? Então tinha alguns 9-1 no time e tal. E, pô, a gente era, no América, a gente era taxado como... A gente treinava muito, se empenhava muito, mas a gente era muito, assim, bandido da bola, né? Que é o cara malandro, assim, encardido. A gente era muito assim. Falei, meu irmão, não tem como a gente perder pros caras. Se a gente perder pra baba do Flamengo, a gente tem que parar de jogar bola. Aí, beleza, começou o jogo, aquela correria incrível, os caras
Meu irmão, os caras, bola passando ali toda hora, 1-0 os caras, acabou no intervalo. O Zé Dilson, ele não conseguiu falar uma palavra sem gritar. Mas no intervalo o Zé Dilson viu que já não era baba, era o time principal. Não. Mas continuava valendo. Se perder, a culpa é de Não, era a vocês, mesma né? coisa. E aí, acabou o primeiro tempo, 1h da tarde. Acabou o primeiro tempo 2. Quando a gente voltou do intervalo, o estádio entupido de gente e só flamenguista. Porque já ia começar o profissional em seguida, né? O profissional em seguida. Na época o Flamengo era um bom time também. Tinha o Renato Abreu, né? Esses caras. Cara, o estádio lotado. E aí eu falei assim, cara, o João é muito meu amigo, né? Meu irmão, falei pro João, meu irmão, lambeu. Segundo tempo. Não, e a torcida dos caras parecia que ia entrar em campo, meu irmão. É doideira, é doideira. No gol, é muito próximo do gol. Isso. Meu irmão, é doideira. Eu fiquei... Fica atrás do gol ali, aquela partezinha alta. Tipo, eu fiquei impressionado, assim. Cara, tomamos um sufoco absurdo. Aí, do meio pro segundo tempo, assim, tu chegou a jogar no América... No Júnior tu não tava mais lá? Saí do juvenil pros juniores. Então. O nosso camisa 10 foi expulso. Não era o Cazuza, não. Não. Era o Caio. Cruzou a bola, aí o Formiga lateral, Formiguinha parceiro. Formiguinha jogou profissional jogou durante muito tempo. Formiguinha bola, cruzou, o Caio já tinha amarelo, foi tentar fazer o gol de mão, o juiz deu o segundo amarelo e o vermelho. Um a menos. Não, e uma pressão absurda. Aí o Zé Dilson vai, tira um volante e bota o Matheus. Mateuzinho, o Mateus. meia. Cara, a primeira bola do Matheus, pô. Primeira bola dele. Ele dominou, ameaçou que ia chutar de direita, no bico da grande área, puxou pra esquerda, bateu de canhota 1-1. Empatou o jogo. A festa do caramba. Já era uma vitória, né? Não, se empata ali a gente tava gigante. A festa do caramba no estádio. Aí o Calvano, o zagueiro, o Rafinha recebe uma bola de costa pra ele. O Calvano é enorme, o Rafinha é pequenininho. O Calvano gira, ele no nervosismo ali segurou, o Rafinha caiu, pênalti pros caras. 45 do segundo tempo. E eu, na época, treinava muito, pegava muito pênalti. Aí Pegava. Pegava Às vezes muito, eu treinava um pouquinho de chave. Pegava muito pênalti, assim, tinha essa qualidade, sempre foi meu isso. Cara, aí eu virei pro Calvano e falei, irmão, vou pegar. E ele já chorou, já fez o pênalti chorando, 9-1, sem contrato. Fez um pênalti bobo, assim, e ele era bom zagueiro, mas futebol é fogo, né? Aí foi pênalti, aí aos 45 do segundo tempo, o cara bate, eu vou no lado direito, assim, rasteiro, ele bate em cima, eu deixo a mão, a bola bate na minha mão, peguei o pênalti. Tem a foto aí. Tem o vídeo. Tem o vídeo. Eu te mandei o vídeo, eu acho. Vídeo? Eu te mandei e tem no Instagram também. Tem no Instagram também. Tem no meu Instagram. Tem uma foto aí do momento da defesa, né? Desse eu te mandei tem no Instagram. No meu Instagram pessoal tem. Bem... Mas que é a próxima. Não, talvez não esteja aí a foto, mas a foto... Esse aí é o aquecimento do jogo. É o aquecimento do jogo. Eu tinha o Pio, ó. O Pio, pô. O Pete, que jogou profissional também. Aí eu peguei e, cara, peguei o pênalti, aí acabou o jogo, o presidente do América pediu pra eu subir lá pra tribuna de honra pra assistir o jogo com os caras e tal. E isso foi bacana, mas aí internamente a gente, meu irmão, os caras até hoje falam, meu irmão, talvez se eu não tivesse pego aquele pênalti eu não tinha chegado, porque assim ia todo mundo mandado embora. Na época o presidente me deu R$1.000. Deu um bicho de R$1.000, eu ganhei os 250 da parada e mais 1.000 de bicho, pô. Aí... Foi top, mas foi meu irmão, um perrengue... Uma pressão, né? Um perrengue bruto. E a outra história, resumidamente, cara, é com o Ian, né? E com o Rafael futevôlei, né? Futevôlei, com o Ian, Rafa e o Michel. A gente... Todo mundo tem um início, né? A GR7, a gente começou... Por mais que a gente tivesse... Bem no início, muitos alunos, a gente não tinha, obviamente, 1/3 da estrutura que a gente tem hoje. E quando a gente começou a GR7... o Eduardo Porto, que é referência também como treinador. Esse aí. Essa foto aí. Essa defesa aí do pênalti. Ele bate embaixo. Você vê que eu vou embaixo, né? Com a mão direita para reagir embaixo. E ele bate em cima. E eu consigo colocar essa bola aí, eu dentro do gol, por cima da trave. Por cima da travessão. Tem até... O vídeo é bem bacana. Aí, cara, o Eduardo Porto treinava o Rafael Longo e o Michel no meu CT. Na GR7. O Rafa treinava na GR7 porque
lá, além de ser praia e a estrutura ser muito boa, por ser meu amigo. Então ele ia lá para fazer um treino de profissional após o treino dos alunos. Pô, como eu falei, é uma coisa o treino dos alunos, é outro treino do profissional. E a gente era da equipe. O que era? Por exemplo, o Rafa e o Michel eram os profissionais, melhores do mundo ali, o top do esporte. A gente era meio que o sparring. Por exemplo, eu, o Blanco, o Felipe, o Ian, o Kedian. A gente era o sparring deles, para eles terem um bom treino, porque não dá para treinar dois profissionais sozinhos. Manter um alto nível, exatamente. Um desenvolvimento. Né? A gente num nível muito abaixo deles, mas assim, trocava a bola, por exemplo, pegava eles cansado e a gente inteiro. Por exemplo, eles faziam uma parte do treinamento contra 2. Eles cansavam, os outros 2 cansavam. Saiu os 2 cansados, entrava nós 2. Limpo, novinho. Então, assim. Aí exigia um pouquinho mais. Exigia mais. E aí, nesse dia, o Eduardo Porto não foi. Teve algum problema, não foi. O Ian era treinador, nosso professor de futebol. O Ian sempre foi muito bom. Sempre foi muito bom, assim. Ele tem uma qualidade muito acima da média. É um cara estudioso, um cara super interessado. Só que ele era muito bicho do mato. Ele não abria a boca, ele não falava. E, cara, a gente sem estrutura, eu só tinha uniforme pra mim, pro Branco e pro Felipe. Os 3 sócios. Quando ele entrou, eu dei um short meu pra ele. E o Ian, ele agora tá até mais fortinho, mas na época ele era bem magro. Pô, ele vestia, sei lá, eu zoava ele, eu falava que ele vestia 12 anos, pô. Mas ele vestia P, assim, de adulto. E, pô, eu sempre fui grandão, gosto de malhar e tal. Eu vestia GG. Cara, peguei uma camisa minha que eu não usava de futebol, casaco pra proteger do sol, GG, bege, horrível. Nossa. A camisa horrorosa, horrível. A camisa horrível e dei um short pra ele grandão. E o Rafa, cara, é um moleque muito da resenha, assim. O outro já era bem tímido, né? E o Ian muito tímido. E o Rafa nunca tinha visto o Ian. Ele só me conhecia, eu tinha acabado de contratar o Ian. Então dei esse uniforme pra ele treinar. Cara, o Rafa me chega lá pra treinar e aí fala assim... Aí ele chegou assim pra mim e falou assim... Charlove? Aí apontou pro Ian assim e falou assim... Quem é? Aí a gente tava alongando pra começar a treinar. E a GR7 tem uma pedra grandona que fica atrás do CT, o visual lindo. E ali fica muito pescador, mano. Pescando, tá ligado? Aí eu falei assim... Rafa, esse aí é um pescador, mano. Que eu peguei na pedra... E botei aqui pra dar treino pra gente ajudar ele. Mano, o Ian, ele não sabia se ele me matava, porque assim, o Rafa era referência pra ele e ele ia dar o treino. Já chegou assim, né? Ou se ele ria da situação. Cara, a gente tava alongando, a gente se jogava no chão. E o Ian, aí tu olhava pro Ian, o Ian todo cabeludo, magrinho, com a roupa toda largona. Pescador, irmão. Catou ali e jogou dentro. Pescador assim. E eu sempre tive essa sagacidade de dar apelido assim pras pessoas. Cara... Essa história, aí até hoje a galera chama o Ian de Pesca. Pesca? Pesca. Ele fica endoidecido. Se tu chamar ele de Pesca, ele fica maluco, de raiva, assim. E ele foi no podcast agora há pouco tempo e ele falou isso. Ele falou, cara, hoje o Ian é respeitadíssimo, referência. Mas tem essa história aí que ele fala, cara, eu não posso andar junto de você e do Rafa e a gente é irmão. Porque a gente sempre tem esse tipo de história. E essa história é lembrada e é contada no meio... Direto. E vai seguir, né? Porque, porra, onde vocês estiverem numa resenha, num churrasco aí, vai chamar o Pesca. Abraço aí pro Pesca, com todo respeito. É o Ian. Se o meu WhatsApp ele não me mandar uma mensagem daqui a pouco, eu mudo o meu nome. Provavelmente. Você falou sobre a questão do treinamento, né? Pro iniciante, pro avançado, que vocês chamam. Mas conta pra gente um pouquinho como que é a preparação de um atleta do alto rendimento no futebol, de uma forma assim, objetiva. Como é que ele passa, a alimentação, como é que é o tipo de treino, e se tem muita diferença para um atleta de alto rendimento do futebol. Como é que é isso? Cara, eu acompanho de perto o Rafa e o Michel, acompanho outros também, mas eles mais de perto. E a estrutura que esses caras têm hoje para estar em alto rendimento e só consegue chegar no patamar que eles estão se tivesse estrutura. O que é essa estrutura? Primeiro, um profissional de ponta tomando conta do treinamento e da preparação. No caso, o Ian. Um fisioterapeuta, porque é um esporte numa areia pesada que exige muito do corpo. Um acompanhamento psicológico, porque o jogo é muito mental, principalmente no esporte, principalmente no alto nível do esporte, que é o profissional.
Porque é um jogo muito tático. Combinar a defesa, combinar o ataque, combinar da onde você vai atacar, aonde você vai sacar. Então, assim, dentro do esporte tem vários aspectos que a gente precisa ter cuidado quando a gente fala do meio profissional. Um preparador físico só para academia, porque esse cara, ele não vai para academia levantar peso igual o marombeiro faz. Ele vai para academia treinar específico para o esporte. Só o técnico já. Exatamente. Então, é um cara que faz fisioterapia, ele tem um treinador de quadra que a gente chama, que é o treinador, que no caso deles é o Ian. Eles têm um profissional de fisioterapia, um psicólogo, um treinador de academia para fazer ali o fortalecimento específico para as áreas lombar, posterior, porque é um esporte explosivo, de salto. Exatamente. Então, assim, eu acredito que hoje não seja ainda como é o futebol, porque o esporte para crescer precisa de investimento. O futebol investe milhões mensal ali. O futevôlei, cara, esses caras eles vivem muito de patrocínio, né? Vejo pelo Rafa, muito de patrocínio e pelas competições que ganham. E, obviamente, se o cara tiver, na minha opinião, o mínimo de inteligência, ele já é referência no esporte. Todo profissional de futebol, ele é referência no esporte. Porque o cara que tá ali no profissional, ele é 1 em 1 milhão. Isso aí. Ele é a exceção da exceção. Então, assim, se ele tem minimamente o básico ali de tentar empreender, de montar um CT de futebol e tal, ele consegue ter uma renda bacana. Hoje em dia os profissionais ganham um cachê para jogar, por exemplo. O Rafa e o Michel, tenho certeza. A gente não conversa de valor, né? Óbvio, mas, por exemplo, para ele ir para um campeonato, além da passagem, da hospedagem, cara, tu tem que pagar o cachê para ele estar ali. Senão ele nem vai. Não tô falando dele ganhar, não. Se ele ganhar, é o a mais. Sim, É para ele bom, estar já ali. É o bicho ali que... Entendeu? Eu tô falando de um dos melhores do mundo. Mas, então, assim, respondendo a tua pergunta. Futebol. O futevôlei tá muito mais profissionalizado do que já foi. Precisa se profissionalizar ainda mais. Porém, comparado ao futebol, acho que ainda fica um pouquinho atrás. Maravilha. Certo, e aqui dando continuidade, né? Você já até falou um pouquinho, né, sobre esse assunto, sobre a questão de como surgiu o interesse para o empreendedorismo, né? Quando você, né, deixou de ser mais atleta e passou a ser mais empreendedor. Hoje em dia você joga, mas hoje o empreendedorismo está sendo o que está sendo mais, né, latente aí na sua vida profissional. Teve algum desafio? Você falou que largou empregos, né, que já tinham estabilidade, como a reserva, como a Honda, né? Foram um dos desafios que você teve que passar, largar o certo pelo teu sonho que você acreditava e deu certo. Só que é aquilo, né? Você teve que ter coragem para isso, como tudo na vida, né? Quando você larga uma coisa que já tá ali na tua mão, no teu alcance, para você tentar alcançar algo maior. Esse foi um dos desafios, né? Que você teve que passar para almejar o empreendedorismo hoje. Teve mais algum outro, além desse, que você fala assim, poxa, eu tive que realmente me superar isso daqui, bateu aquele friozinho na barriga, mas eu acreditei no meu sonho, tanto que eu tô aí e cheguei. Teve algo a mais? E um adendo, complementando a pergunta da Simone, em algum momento você chegou a pensar em desistir de seguir com esse sonho do futevôlei? Complementando a pergunta dela. Cara, eu nunca, respondendo primeiro a tua, que aí a gente consegue diminuir um pouquinho a resposta. Eu nunca pensei em largar o futevôlei desde o primeiro dia, não que eu montei o CT, desde o primeiro dia que eu quis montar. Não estava nem montado ainda, eu nunca pensei em desistir. E quando eu fui trabalhar com futevôlei, eu pensei assim, eu falei, cara, eu não posso errar, porque, como eu te falei, veio numa família pobre, eu tinha acabado de casar, eu casei em 19, veio pandemia, acabou a pandemia. Quando acabou a pandemia, que eu voltei a trabalhar na Honda, porque assim, pandemia, na Honda eu era comissionado, eu ganhava em cima do que eu vendia. Sem vender, ganhava o quê? O piso, que é muito pouco, R$ 1.000 e poucos. Na época, aluguel e condomínio meu, eu gastava mais de 4 mil por mês. Então, assim, se eu não tivesse uma boa reserva guardada, eu não conseguiria nem pagar minhas contas. Então, assim, logicamente, uma pandemia, uma coisa muito séria, mas a gente teve que parar de trabalhar. E para mim era inviável. Então, desde o primeiro dia que eu decidi trabalhar com futebol, eu falei, cara, eu não posso errar. Eu tava começando a empreender e falei, cara, eu tenho que fazer isso aqui dar certo. E, obviamente, né,
eu conversei primeiramente com a minha esposa, falei, cara, eu vou continuar tocando na imobiliária e vou trabalhar com futevôlei também. Cara, o futevôlei não dava 1/3 do que dava a imobiliária, eu larguei a imobiliária. Porque eu tomei uma decisão ali, eu falei, cara, eu vou me dedicar 1000% a isso aqui. Eu vou dormir e acordar pensando nisso aqui, em como fazer isso aqui dar certo. E eu não vou desistir até dar. E aí começou a acontecer as coisas. E, cara, quem convive comigo sabe, eu acredito muito em Deus. E eu já tive várias experiências com Deus. E eu falo isso. O maior presente que Deus me deu na minha vida, além da minha família, da minha esposa e do meu trabalho, foram as pessoas que ele colocou nesse caminho. Então, assim, por exemplo, o Blanco é meu sócio na GR7. Eu amo o Blanco como se ele fosse da minha família. E quando ele aceitou a minha proposta de ser sócio, ele não era meu amigo. A gente se conhecia de jogo. Mas ele não conhecia o Charles. Ele não sabia que eu tinha essa vontade dentro de mim de fazer acontecer. Entende? Então, assim, eu acredito que a gente estar no mesmo propósito é Deus. Isso aí. E ele aceitou essa proposta. Eu conversei com ele num dia, por exemplo, conversei com ele 11 da manhã, meio-dia ele pediu demissão do emprego dele. Loucura, né? Assim, aos olhos humanos, loucura. Mas no propósito que Deus preparou para vocês, vocês não abriram mão e seguiram. Aí o que eu falo de pessoas, né, cara? Aí abri a GR7, cara, as coisas começaram a dar certo. Cara, aí começaram a dar certo, muito aluno. Falei, cara, preciso contratar um profissional, mas não posso contratar qualquer um. O Ian trabalhava num CT de futevôlei, ele já trabalhava com futevôlei, só que ele não estava feliz lá com algumas coisas que aconteciam. E chamei ele para conversar e falou assim, Charles, aí, conversando com ele, eu falei, irmão, quanto que tu ganha hora aula lá? Ele falou o valor, eu achei assim absurdo o valor, mesmo precisando de dinheiro, eu paguei 3 vezes a ele o valor que ele ganhava lá, a hora. Ele trabalhava 8 horas por dia, só fazia as contas. Então, assim, o Ian vir trabalhar comigo é mais um presente. Aí passa do limite do aceitável para mim. O André que eu conheci o André na praia. O André não era o cara que ele é hoje, mas ele já era titular do Fluminense. Aí conheci o André na praia, ele quis começar a fazer personal comigo de futevôlei, eu comecei a dar treino para ele de futevôlei e a gente desenvolveu uma amizade, cara, o ano de 2022, depois ele vai ver isso, ele vai falar. Todas as folgas dele ele passou comigo, jogando futevôlei. E são momentos raros para um atleta do nível do André, né? Pô, no Fluminense, titular, já chegou até a seleção brasileira. Quando você tá de folga, que são raros os momentos para um cara desse, ele, vou com a minha família, vou com a minha esposa. Também vai, mas só dele ter tido esse desejo, cara, criou liga, e é coisa de Deus. Porque vocês se conheceram na praia, né, cara? Não era uma coisa de já conheço de anos. Cara, a gente se conheceu num dia chuvoso. Olha que loucura, o futevôlei não se joga na chuva. A gente tava na praia, começou a chover, fraquinho, ele chegou. Aí ele tava na de fora e eu na de fora. Eu tinha ganhado... o futevôlei é assim... Se tem 6 pessoas jogando, eu ganhei 2, eu saio para outras pessoas jogarem. Pra rodar, né? E depois eu volto na primeira, de fora. E aí o menino que tava comigo foi embora e ele falou, ele falou assim para mim, irmão, posso jogar contigo? Eu falei assim, pode. Aí ele prefere jogar na esquerda e eu sou da esquerda. Só que como professor de futevôlei, né, por ter qualidade de jogar, eu falei, cara, eu vou na direita, vai na esquerda. E a gente tava jogando com a rapaziada boa, e aí ele falou, eu não sei jogar, eu tô aprendendo e tal. Eu falei, irmão, relaxa. Se diverte, vamos brincar. Aí a gente jogou, ganhamos algumas partidas, perdemos outras. Acabou o jogo, ele falou assim pra mim, bora bater uma foto? Falei, bora. Irmão, loucura. Loucura. Tinha acabado de conhecer ele, no dia que eu conheci. Aí ele, bora bater uma foto? Falei, bora. Aí ele bateu a foto, aí ele postou no Instagram, aí eu fui pra casa de bicicleta. Uma casa de bicicleta pertinho da praia, morei perto da praia. Aí ele chegou no Instagram, fui atualizar, ele me seguiu, eu segui ele de volta, ele, maneiro, tu tem CT de futevôlei? Quero aprender, cara, quero aprender de verdade e tal, não sei o que. Eu falei, vambora. Ele, não, quero fazer personal contigo, eu quero aprender, quero que tu me ensine. Quero mergulhar nesse negócio. Cara, começamos uma amizade, aí conheci o Romário, que é o irmão dele, e, cara,
é o que eu falo. O André, o Romário, o Blanco, o Ian são pessoas que Deus colocou no meu caminho pra gente dividir o mesmo propósito. É surreal. Aí tu vê, né? Eu tenho 3 CTs de futevôlei. A GR7, 07 e Deca 7. A GR7 com o Blanco, a 07 com o Ian, que era professor da GR7, e a Deca 7 com o Romário e o André, que são irmãos, certo? E aí, o que todo mundo no meio deve pensar ou já pensou alguma vez? Cara, como é que ele faz isso? Com sócios diferentes, né? A GR7, a GR7 fica entre o 11 e o 12. A 07 fica no 10. Um quiosque pra frente, assim. Muito próximo. E tu fala, pô, como é que ele faz isso? Cara, André, Romário, Blanco, Ian e eu somos amigos. Não é que a gente se conhece, não. O Ian é amigo do Blanco. O Blanco treina com o Ian. Porque o Blanco ainda é atleta, né? Sim. O Blanco treina com o Ian. O Romário e o André, e o Romário, quando eu abri a 07, o Romário, o irmão do André, ele foi comigo na praia colocar o poste na areia, pô. E assim, como é que você consegue uma relação dessa? Sim. Cara, sendo um cara amigo, sendo honesto, planejando bem para essas pessoas. Porque assim, a amizade é uma troca, como se fosse uma planta. Se você para de regar, para de crescer e um dia morre. E assim, o que a gente tem é muito especial, cara. É o que eu falo. Acho que o maior presente que Deus me deu, tirando o que é essencial, que é família, né? Os amigos que eu escolhi e minha esposa, que é a minha família e meu trabalho, cara, foram as pessoas que ele colocou no meu caminho. E se eu parar pra contar aqui, a gente vai ter que ficar o dia inteiro. Porque, cara, desde aluno que mudou a história do CT, pô, eu não conseguia tirar o alvará da GR7. O alvará é o documento que a prefeitura te autoriza a trabalhar. Eu não conseguia tirar. Um dia, fui na igreja num domingo, cara, ali o pastor falou comigo. Ali foi tudo pra mim. Primeiro dia que eu voltei pra igreja, o pastor falou tudo pra mim. Falei, cara, não é possível. Arquivei, deixei calado. Falei nem pra minha esposa. Cheguei no outro dia na praia, 5 e pouca da manhã, 6 horas da manhã, começou a primeira aula, a turma já tava separada, já tava aquecendo pra treinar. Me desce um cara, assim, ó, da praia. Até mandar um abraço pra ele. José Luiz. Cara, nunca tinha visto o cara. O cara, pô, posso fazer um treino experimental? Eu falei, pode. A turma tava cheia. Falei, pô, tu já joga? Ele, cara, tô querendo aprender. Tô meio fora de forma, muito tempo sem treinar. E a turma já treinava. Eu falei assim pra ele. Falei, cara, vamos fazer o seguinte. Posso te dar um treino à parte? Pra entender como é que você tá. Pra eu não te colocar no meio de uma aula que as pessoas já jogam e você simplesmente, tipo assim, nem vê a cor da bola. Sim. Posso te dar um treino pra eu entender o momento que tu tá, como é que é a tua lesão, aquilo que eu te falei, entendeu? De tentar, de ter a sensibilidade de se importar com quem tá indo ali. E aí ele falou, cara, beleza. Comecei a dar o treino pra ele, cara, 20 minutos de treino, ele morreu. Acabou. Um pouco mais velho ali, em torno de 40 e pouco, 50 anos, um pouco mais pesado, voltando de lesão, com problema no joelho. Então, assim, dei um treino pra ele bem específico, bem técnico, e ele morreu. Nem forcei a barra, ele morreu. E aí ele falou assim pra mim no meio do treino, falou que o filho dele jogava, o filho dele é um fenômeno, joga no Flamengo e tal, mas bem novinho, deve estar com 12, 13 anos. O moleque é um fenômeno. Aí falou assim pra mim, pô, meu filho joga bola, e eu falei, pô, eu joguei bola também, conversamos um pouco. Aí ele virou assim pra mim e falou assim, pô, por que você não dá aula à noite aqui? Eu falei, pô, cara, não tem luz aqui na praia à noite. Nenhum CT do Recreio tinha luz. Nenhum. Falei, pô, não tem luz. Aí ele, pô, por que tu não faz a solicitação pra Rio Luz? Pra fazer a solicitação tem que ter o quê? Tem que ter alvará. Tem que ter um alvará. E ali, entre aspas, eu estava irregular na praia. Aí eu falei pra ele, pô, Zé, na época eu nem chamava ele de Zé, né? Falei, pô, seu José, eu tô tentando tirar o alvará pra regularizar e entrar com pedido. E sempre foi um desejo meu ter aula à noite ali. Porque, cara, a aula à noite, assim, o cara não consegue de manhã, ele vai à noite. Chega do trabalho, respira. Exato, cara que trabalha e tal. E aí ele falou assim pra mim, pô, cara, eu tenho contato na Rio Luz, peraí. Diante de Deus, pegou o telefone na hora, sem me conhecer, nada. Pegou e falou, aí ligou. Ele falou assim pro cara, não sei com quem ele tava falando, ele falou assim, fala, irmão, beleza? Assim, o cara era muito próximo dele. Falou assim, pô, eu tô aqui na praia, no CT que eu faço futevôlei. Já tava Olha que fazendo. loucura.
Primeira aula experimental. No CT que eu faço futevôlei, cara, o meu amigo aqui quer dar aula à noite. Tem como tu vir colocar a luz aqui pra ele, pra mim? Aí o cara deve ter falado, pô, lógico, irmão, se tu mandar, eu tô aí. Meu irmão, isso foi, sei lá, terça-feira. Na quinta-feira, o cara foi lá e botou luz na praia. Tipo assim, no poste, caminhão. Movimentou uma missão. equipe, tipo assim, guarda de trânsito mudando o trânsito, porque o caminhão tava parado. Mano, o poste é enorme. Deve ter, sei lá, 20 metros o poste. Botou a luz, aí ele pegou assim, ó, eu quero que tu coloque a luz, mas a luz tem que ser virada pra quadra. Irmão, deixou lá igual Maracanã. E tipo assim, eu não tinha nem o alvará ainda. Eu falei pra ele, falei, José, como é que a gente vai fazer isso? Eu não tenho nem o alvará. Ele falou, tu não tem o alvará não? Eu falei, não, eu tinha... Pra você tirar o alvará, você tem que fazer uma CPL, que é um documento, pra prefeitura aprovar ou não. Se a prefeitura aprovar, ela manda um profissional ir lá ver se tem as condições de ter um projeto ali. Sim. Certo? Eu já tinha feito 7. Todas negadas. Em análise, negado. Em análise, profissional foi aí, negado. Meu irmão, ele foi lá, falou, fala o seguinte, cancela aquela que tu fez, tu vai fazer outra, me manda o número do protocolo que eu vou resolver isso pra tu. Falei, pô, irmão, não é possível, O que tá mano. acontecendo? Falei, pô, o que tá acontecendo? Bizarro, assim, coisa bizarra, assim, de eu chegar em casa e contar pra minha esposa e chorar, pô. Cara, eu saí de lá correndo, peguei a bicicleta, fui pra casa, fiz uma outra CPL, um documento longo, mandei pra ele. Meu irmão, no mesmo dia, pô. Tava no meu e-mail o documento. Era só ele emite o alvará, você paga, e alguns dias depois tá liberado. Então, assim, tem coisas, cara, que eu falo. Eu fiz tudo que eu podia pra dar certo e faço até hoje. Eu sou dono de 3 CTs e eu vou nos 3. Eu dou aula, eu treino junto com os alunos, eu fiz tudo que eu podia. Mas se não fosse a mão de Deus, eu não estaria nem próximo, assim, porque assim, é o que eu falo, eu avancei 10, 15 anos em 2 do que eu deveria estar. Então, assim, a gratidão que eu tenho por tudo que aconteceu na minha vida é imensa e eu tento retribuir essa gratidão com os alunos, no contato, na importância, no querer bem, assim como é desde o primeiro dia, de não ver como uma carteira de dinheiro, de tipo assim, de falar assim, pô, meu irmão, aquilo ali é uma vida que tá ali. E eu preciso deixar um legado. Eu não posso ser mais um na vida desse cara. E, cara, se mais pra frente, quando for no ar e os alunos vão ver e você vai ver, cara. Tipo assim, relato em cima de relato. E assim, pra mim, eu vivo um sonho. Eu, quando reúno os alunos pra falar, tipo, num campeonato, alguma coisa, eu me emociono. E eu não sou um cara emotivo. Eu aprendi a me importar com aquilo que realmente não tem preço, sabe? Tipo assim, que é isso. Cara, eu sou muito privilegiado, eu trabalho com o que eu amo, eu jogo futebol na minha folga, é o meu trabalho, os meus amigos são os meus alunos. Então, assim, é até difícil expressar, sabe? Sim. E só quem tá ali comigo no dia a dia sabe do que eu tô falando. E isso pra mim, é o que eu falei, é um sonho que eu quero continuar sonhando. Eu tô aqui pensando o que você tá falando, eu tô aqui pensando, né? Que a gente criou uma pauta, né? Tem toda uma organização, né? Todo mundo, né, que faz tem isso, mas é tão perfeito quando Deus faz que Ele mesmo faz acontecer do jeito que Ele quer. E tinha coisas aqui que a gente ia te perguntar que você já falou, você já expressou, já respondeu. Eu vou te dizer que ainda tinha, acho que umas 4 perguntas que a gente faria pra você, mas você já respondeu todas elas. Olha só, que coisa surreal. E você respondeu de uma forma totalmente espontânea, além do que a gente imaginava, porque esse teu testemunho, ele não estava projetado nas perguntas, mas Deus faz mais do que a gente pensa, do que a gente pede. E Ele não une só pessoas, Ele une propósitos. E assim, pra gente tem sido muito gratificante, porque, não sei se você chegou a ver como que surgiu o Manos da Bola. A galera que não assistiu ainda no primeiro episódio vai saber. Na verdade, surgiu no almoço. A gente foi almoçar, eu e meu irmão, a gente ama futebol, vive futebol. A gente respira o esporte, tanto que a gente é formado em educação física, nós dois, também atua também em alguns projetos na área. Mas
a gente vê que o podcast, hoje em dia a gente está aqui também é um sonho. Porque a gente sempre sonhou em também projetar o esporte, hoje em dia no extracampo, né? Não mais dentro de campo, mas no extracampo. Então, assim, a partir do momento que surgiu o Manos da Bola no almoço, que a gente falou assim, vamos lá. Vamos falar do que a gente ama, vamos compartilhar com essa galera. E aí surgiu o Manos da Bola. E a gente foi ali pedindo direção a Deus em cada pessoa que viria. A gente foi fazendo a pauta dos convidados. Hoje em dia a gente já tem um cronograma, já de alguns convidados que vão vir posteriormente, mas a gente foi colocando o cronograma e Deus foi mudando. Foi mudando, a gente falou assim, vai ser esse, não, vai ser aquele, Deus vai ser aquele. E a gente foi indo, foi mudando. E cada pessoa que vem vindo, você hoje está aí sendo o nosso terceiro, né? Terceiro convidado. E cada um que vem conta um pouquinho da sua história e tem sempre algo de gratidão. Gratidão sim à família, gratidão sim aos amigos que sempre tem, mas não pode faltar gratidão a quem é o pai, a quem é o maior e que faz todas as coisas. Isso aí é fenomenal. Então, assim, essa parte aí você já fechou com chave de ouro. Acho que as palavras que a gente possa tentar expressar para poder a gente finalizar esse episódio de hoje já não tem muito mais o que falar, porque tudo que nós precisávamos, acho que eu creio que tudo que a galera que tá junto com a gente precisava, com certeza a galera vai se identificar em muitas coisas, seja pra galera que quer seguir no esporte, seja pra galera que quer seguir no futebol ou qualquer outra modalidade, ou até pra que não seja nada relacionado ao esporte, mas pra vida. Eu tenho certeza que a sua história de vida, ela inspirou, com certeza ela contribuiu para que muitas pessoas venham estar fazendo o seu sonho ser realidade. Então, muito obrigado, Charles, aí pela tua participação, foi fenomenal. Muito obrigado mesmo. E complementando, né, o que a Simone falou, até brinquei quando a gente chegou aqui no estúdio com o Charles. Pô, Charles, a gente já não se vê pessoalmente há quantos anos, né? E os momentos que a gente jogou junto, no América, no Madureira, a gente conviveu bastante, né, Charles? A gente, ia pro vestiário, conversava, resenhava. E foi um dos poucos amigos que eu ainda levei, assim, de manter contato no futebol. Falo com muita gente, joguei com muita gente, conheci muita gente e até hoje conheço. Eu falei, cara, vou fazer contato com o Charles. Falei com o Simone, né? Tem um parceiro meu aí, jogou comigo, que é um cara que tem uma índole, que é um cara que, é batalhador, que conseguiu e está construindo uma história de vida bonita. Trabalha com futebol, que também é um tema que a gente pode abordar bastante. E vou fazer o convite, né? E de pronto você, vamos ajustar a data, vamos sim e tal. E chegando aqui, você conta a sua história, resume aí pra gente, pro público. E a vida, ela é feita, todo milagre, ele é feito de pequenos milagres. Então, assim, para você conseguir o alvará, conseguir a iluminação, conseguir abrir o seu primeiro CT, você primeiro estava já colocando nas mãos de Deus, se dedicou, fez a sua parte, nunca desistiu, e Deus foi colocando as pessoas que foram esses pequenos milagres para que você chegasse onde chegou. E parabéns pela tua história, pela tua trajetória. A gente está muito feliz de te receber aqui, né? E deseja muito sucesso, não só profissionalmente, mas como pessoa na tua vida, né? Na tua família, com a tua esposa. E as portas vão estar sempre abertas aí do Manos da Bola. E é isso aí, galera aí do Manos da Bola. Já começa aí a movimentar, fazer alguma atividade esportiva, seja no futebol. E a galera que gostar do futebol, já procura aí o Charles, vai lá no DK7, vai lá no GR7, referência. Vocês viram aí, porque ele não é só um grande profissional, ele é uma grande pessoa, uma pessoa excepcional. Então procurem ele. Eu, por sinal, quero ir lá. Quero ter uma aulinha lá experimental. Quero mesmo. Quero, porque já tem um tempo que eu tô querendo conhecer um pouco mais de futebol e nunca pratiquei. Joguei o futebol, futebol, mas que já é outro parâmetro, não é o que vai me levar à base, já é outra questão, como você falou, mas eu quero sim. E a gente vai lá e vai ser bacana. Vocês cobrem da gente, a galera do Manos da Bola, que a gente vai fazer uma gravação. Ó, o nosso parceiro aqui que tá aqui no bastidor, João, que ajuda a gente, o João, ele vai fazer uma gravação lá. Grava aí, a gente vai ter que ir lá gravar e vamos ter que mostrar ainda a gente jogando futebol. Olha só, é um desafio, hein? Vai ser um prazer. Se o Felipe jogar 20% que ele jogava no campo, vai facilitar muito meu trabalho. Então, vamos esforçar. Já vamos ajustar uma data em breve, porque agora a gente vai ter que pagar, porque a gente, né? Agora vai ter que pagar a dívida. Vai ter que. Não, eu vou cobrar. Não, pode cobrar. Pode cobrar, que a gente vai sim, a galera pode cobrar da gente também. Vai ser um prazer, obrigado mais uma vez, Charles. A galera aí que esteve conectada com a gente tempinho na live, todo mundo se inscreve lá no canal do YouTube, no nosso Instagram, segue no TikTok.
também conheça mais um pouco do trabalho do Charles, segue lá o Charles, Charlove, né? Lá na rede social do Charles, para poder conhecer os CTs também, quem quiser se inscrever para poder participar lá do CT dele de futebol, que vai ser muito bacana. Agora a gente passa a bola para vocês. Agora, e o Charles também vai estar dando aí, complementando aí como que foi a experiência dele aqui com a gente. Cara, experiência única. Como eu falei pro Felipe, outros podcasts entraram em contato comigo e eu tô tentando ajustar a data para ir. O Felipe falou comigo e eu aceitei de prontidão, primeiramente pela pessoa que ele sempre foi, pelo cara que eu conhecia lá atrás e acompanho de longe, mas a gente tá sempre vendo ali o Instagram, o que posta, o que faz. Então é um cara que eu sempre admirei, é um cara que vocês estão começando a empreender, né, juntos. Eu desejo toda a sorte do mundo a vocês. Também dá pra ver que vocês fazem o que vocês amam. Então, assim, pra mim, poder compartilhar com um pouquinho da minha história, eu que também tô começando, é maravilhoso. Já andei um pouquinho, mas assim, quero continuar crescendo. Como eu falei e repito, nada que eu fale, nenhuma palavra que eu possa usar, nenhum sentimento que eu fale vai externar a felicidade que eu tenho em viver o que eu vivo, em fazer o que eu faço todo dia. E para mim é muito gratificante estar aqui, de verdade. Vocês, o Felipe eu já conhecia, você eu tô conhecendo agora. Vocês são pessoas boas e para mim isso é premissa. A pessoa tem que ser uma pessoa boa. E desde o dia que ele me chamou, eu falei, cara, não tem como eu não ir. Tipo assim, ele é um amigo antigo que está começando um projeto e eu vou lá não só para ajudar ele, mas para rever ele, pra gente bater um papo, porque esse papo que a gente bateu aqui, a gente bateria ali. Isso aí. A gente bateria ali, tô fazendo um lanche, tomando um refrigerante, a gente bateria esse papo. Então, assim, foi um papo muito gostoso, descontraído e já admiro muito o trabalho de vocês e as portas do TT estão abertas. Quiser ir lá fazer um treininho. A gente vai botar até o câmera pra treinar. O João vai brincar um pouquinho, né, João? Agora a gente vai ter que pagar a dívida aí que a gente, né, já lançou o desafio. Vou cobrar. Fechou, então. Galera, a gente agradece aí ao nosso público, nossos seguidores, a galera que acompanhou. Segue no Instagram, TikTok e vamos aí acompanhando. Valeu? Então, passando a bola pra você, segura aí, mata no peito, Mata no peito. faz o gol, vambora. Abraço. Tamo junto.